Shalom Adonai, queridos amigas, irmãs, irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário você vai se deparar com esse devocional, mas hoje estamos aqui para o nosso quinto dia da ministração. O nosso devocional dessa semana veio falando sobre a guerra das palavras dentro de nós e hoje é onde nós declaramos em nome de Jesus que a guerra termina com a palavra de vitória. Amém? Esse é o tema da nossa conversa de hoje, do nosso devocional de hoje. E a palavra que nós utilizamos como base é Isaías 55:11, que vai nos dizer assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Essa palavra é muito clara. Aquilo que o Senhor anunciou ao meu respeito, ao seu respeito, se cumprirá. A palavra do Senhor não volta vazio, ela cumpre o propósito pelo qual ela está sendo enviada. E o propósito dela estar sendo enviada hoje é para te dizer, tem vitória para a sua vida. E por isso que a guerra das palavras internas e externas, palavras de maldições, palavras lançadas sobre a sua vida, praga rogada, termina hoje. Essas guerras terminam hoje. Toda guerra espiritual, ela tem gritos, ela tem ruídos, ela tem confrontos, mas existe uma guerra que ela termina não com uma espada, ela e nem com uma força humana. Ela não termina com estratégia humana, ela termina com uma palavra. Que palavra é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não entra em batalha para disputar espaço. Entenda isso. Ela entra para encerrar uns ciclos, quebrar sentenças, anular ataques e decretar vitória. A palavra de Deus, ela não entra para disputar quem é que vai ganhar entre a sua voz interna, a voz da rejeição, a voz da dor, a voz da humilhação. Não, a palavra de Deus não está disputando espaço com essas vozes. A voz de Deus entra para encerrar esses ciclos. Amém? Por isso que Isaías 55:11 revela esse segredo. Quando Deus fala, a guerra termina. Porque a voz dele, a palavra dele não volta vazia. Por que isso? Porque a palavra de Deus não tenta vencer. Ela vence. Ela sempre, invariavelmente, irrevogavelmente, ela sempre vence. Entende? A palavra de Deus vence. Existem guerras, e aqui a gente precisa entender um pouco algumas lições que podemos extrair aqui de Isaías. Existem guerras que acontecem por fora e guerras que acontecem por dentro. Algumas guerras vêm de pessoas, circunstâncias, injustiças, ataques espirituais. Existem guerras assim. Mas as guerras mais difíceis são as guerras internas. Guerras na mente, nas emoções, guerra com palavras que feriram, guerra contra acusações, contra a própria história, contra pensamentos silenciosos. E muitas vezes você tentou vencer com força, com esforço, com lágrimas, com fuga, com silêncio. Mas hoje, nesse nosso quinto dia do devocional, Deus te trouxe hoje para te lembrar: a guerra não termina com o que você faz. A guerra termina com o que eu digo. Isso é Deus falando. A guerra não termina com o seu esforço, com a sua força, com as suas lágrimas, com o seu silêncio, nem com a sua fuga. A guerra termina quando eu falo, que é o fim. Isso é o que Deus declara sobre as nossas vidas. Deus não envia a palavra para confortar, ele envia a palavra para cumprir. A palavra de Deus não é opinião, ela não é sugestão, ela não é uma possibilidade. A palavra de Deus é decreto. Você precisa entender isso sobre a sua vida. A palavra de Deus ele não está te sugerindo algo, ele está decretando algo sobre a sua vida. Um decreto não volta. Então ela não volta derrotada, ela não volta atrasada, ela não volta vazia, ela não volta questionada, ela não volta incompleta. A palavra de Deus volta somente de um jeito: missão cumprida. Ela volta com vitória. Se Deus enviou uma promessa sobre você, a guerra que se levanta contra essa promessa
não tem permissão de vencer. Deus, ele te deu uma promessa, ele te fez uma promessa nas suas finanças, ele te fez uma promessa na sua vida amorosa, ele te fez uma promessa no seu ministério. Qual foi a promessa que Deus te fez? A guerra que se levanta aí na sua mente, a guerra que se levanta contra essa promessa, ela não tem permissão para vencer. Porque o Senhor já liberou uma palavra e a palavra dele não volta derrotada, ela não volta vazia, ela cumpre. Ela tem uma missão e ela cumpre essa missão. Uma outra lição que temos aqui é que enquanto você luta, a palavra trabalha. Você dorme, mas a palavra está trabalhando. Você chora, mas a palavra está trabalhando. Você não vê saída, mas a palavra continua trabalhando. Você pode até pensar que perdeu, mas a palavra continua trabalhando. Porque a palavra, ela não depende do seu estado emocional. A palavra, ela não depende da sua vontade, da sua emoção. Ela depende somente da boca de quem a enviou. E quem a enviou? Foi Deus. A palavra não depende da minha e da sua vontade, ela não depende das nossas emoções, ela não depende do meu estado emocional. Se eu estou bem, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou sem esperança. Deus, ele diz: eu mesmo enviei, eu mesmo cumprirei, eu mesmo vencerei essa guerra por você. Isso é o que o Senhor fala. Uma outra lição que aprendemos aqui com Isaías 55, nessa guerra das batalhas, essa batalha das palavras dentro de nós, é que a guerra acaba quando a palavra é liberada. A guerra acaba quando uma palavra de vitória ela é liberada. Em toda a Bíblia, Deus nunca venceu uma guerra sem antes liberar uma palavra. Já parou para perceber isso? Antes do mar abrir, Deus disse: marchai. Antes de Jericó cair, Deus disse: eu já vos dei a cidade. Antes de Gideão vencer, Deus disse: eu estarei contigo. Antes de Davi derrotar Golias, Deus liberou: eu te ungi rei. Nunca uma batalha, uma guerra foi vencida sem antes Deus liberar uma palavra. A palavra vem antes da vitória. Ela vem antes e ela garante a vitória. E hoje Deus libera sobre você, em nome de Jesus. A guerra termina com uma palavra de vitória. Você pode ainda ver poeira, ruídos e caos, mas o reino espiritual já ouviu. Vai prosperar naquilo que eu enviei. Você consegue entender isso? Nós podemos olhar e ver poeira, ver ruído, ver caos, ver bagunça. Mas o reino espiritual já ouviu o decreto, a palavra de ordem. E a palavra é: vai prosperar naquilo que eu enviei. Quando a palavra chega, a guerra perde o sentido. Quando a palavra chega, o inimigo perde o território. Quando a palavra chega, a sentença é quebrada. Quando a palavra chega, o ciclo se encerra. E eu quero te dizer que a palavra chegou hoje sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso podemos dizer que a última palavra não é do inimigo, é de Deus. O inimigo fala para te confundir. Ele vai tentar fazer isso. O medo vai falar para tentar te travar. A dor vai falar para te limitar. A culpa vai falar para tentar te destruir. Mas sobre cada uma dessas vozes, Deus ergue a sua voz. A minha palavra prevalece. A guerra termina. Não quando você sente, mas quando Deus fala. E hoje ele fala sobre nós, sobre você, sobre mim, sobre a sua casa, a sua família. Vitória. Essa é a palavra decretada e liberada do Senhor para as nossas vidas. Por isso eu quero fazer aqui com você o nosso último ato profético dessa semana. Que você possa levantar a sua mão direita e declarar: eu recebo a palavra que encerra a minha guerra. Depois de declarar isso, declare assim: a palavra de Deus prosperará naquilo que foi enviada. Nada poderá impedir o que Deus já decretou. Amém? E eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus.
Quero fazer essa declaração profética, encerrando essa semana. Em nome de Jesus, eu declaro: toda guerra contra a sua vida, a sua mente, a sua casa, o seu destino, está sendo encerrada pela palavra de Deus. A promessa não vai voltar vazia, o decreto não será frustrado. O que Deus determinou se cumprirá. Você vai caminhar em vitória, em propósito e autoridade, porque a guerra terminou no momento em que Deus liberou sua palavra sobre você e sobre a sua casa. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa meditar ainda mais nesses textos, no nosso devocional, e que o Espírito Santo possa continuar falando poderosamente em seu coração. Mas que você saiba, a guerra termina com a palavra de vitória. E essa palavra de vitória já foi liberada sobre as nossas vidas hoje. Deus abençoe poderosamente sua vida e até o nosso próximo momento do devocional.